Quase todo mundo diz que os heróis são muito melhores que os vilões, e isso é quase que um fato, porque quase todas as histórias que nós acompanhamos são vistas pelo lado do protagonista, que quase sempre é o herói. Então tudo que a gente consegue ver é apenas um lado da história e, consequentemente, a gente dá razão para esse lado e esquece o outro. Isso é uma baita mancada que, na minha opinião, não deveria acontecer, porque todo mundo sabe que todo vilão é o herói da sua própria história. Com isso, eu achei bem interessante pegar alguns vilões e ver o lado deles para apresentar para vocês e saber o que vocês acham. Eu sei que nada justifica a maldade nos personagens e as cagadas que eles acabam fazendo, mas isso é algo interessante para se notar e pensar que um dia, quem sabe um dia, algum vilão poderia ter algum pingo de razão nas coisas que eles estão fazendo. O primeiro vilão dessa lista é o Alto da animação Wall-E. A animação se passa no ano de 2805, na época em que a Terra é um planeta abandonado e totalmente coberto por lixo, que é resultado de décadas de consumismo em massa, que teve uma boa ajuda de uma empresa que se chama BNL, que dominou o mundo e fez ele ficar nesse estado que foi apresentado pra gente, cheio de lixo. E como essa empresa acabou com o mundo, ela que tinha que melhorar isso, que tinha que restaurar o ecossistema do planeta. Só que ela desistiu e resolveu evacuar a Terra, levando a população para viver no espaço em uma nave estelar que se chama Axion, que é totalmente automatizada, deixando no planeta apenas um exército de robôs compactadores de lixo que se chamam Wall-E, para limpar o planeta durante 5 anos. Mas no ano de 2110, o ar da Terra se tornou muito tóxico para suportar a vida e fez a humanidade ficar presa no espaço. O Alto entrou nessa história como antagonista, porque ele é o carinha que controla tudo na nave espacial, tipo um capitão, só que robô. Então quando a história se desenvolve, nós podemos ver que, por causa de uma plantinha, os humanos iriam retornar para a Terra, porque essa era a chave para tentar salvar o planeta. Só que o Alto tenta de todas as maneiras impedir que isso aconteça, até a hora que ele é desligado e o pessoal volta para a Terra. Ó, vamos pensar bem. Eu sei que logo de cara, quando a gente tá assistindo o filme, a gente percebe que pode ser tudo egoísmo do Alto, pra ele não ser desativado e não precisar mais dele, assim que eles chegarem na Terra. Mas ele é um robô e ele foi feito pra salvar a humanidade, cuidar da humanidade. E qual o melhor lugar para as pessoas ficarem? Vocês viram o jeito que tá a Terra? Tá tudo estragada. Só por uma pequena árvore vocês acham que valeria a pena arriscar a vida de todos ou continuar vivendo naquele conforto todo que nós conseguimos ver que tinha na nave espacial? Olhando assim desse lado, assim por esse ângulo, eu acho que essa era a visão do Alto da história. Ele queria o melhor para a humanidade. Bom, eu acho, pelo menos foi o que eu entendi olhando assim a história dele de perto. Ou foi só egoísmo dele, mas eu acho que não, eu acho que não. Vocês já conseguiram ter algum tipo de raiva do Ralph? Ou algo do tipo assim? Eu acho que não, porque tá mais do que na cara que tudo que ele fez teve ótimos motivos para ele ter feito aquelas coisas. Ele é um personagem maravilhoso, mas que tem uma fama de ser vilão porque ele foi feito assim. Ele foi criado para ser um vilão, mas isso não define ele. O filme conta a história de um vilão de um jogo arcade, que é o Ralph, que acaba se recusando a interpretar o seu papel de vilão, porque o seu sonho sempre foi se tornar um herói. Olha a reviravolta. No jogo dele, todo mundo tinha um certo preconceito e ficavam idolatrando o Félix Conserta Tudo, não dando nenhum pingo de atenção pro Ralph. E olha que o Ralph é a estrela do negócio, porque ele que destruía todos os prédios. E assim ele ficava de lado e dormia em um monte de tijolos fora do prédio do jogo, onde todo mundo morava e fazia várias festas, inclusive comemoravam o aniversário do jogo sem o Ralph. Que doideira. Bom, então Ralph com isso sentiu um pouco de desprezo e resolveu que também poderia ser um herói e ganhar uma medalha. Só que quando ele saiu do seu jogo, ele acabou sendo interditado porque o Ralph não estava lá para destruir o prédio, e isso quase levou ao desligamento do jogo por completo. Como eu disse mais cedo,
não dá nem pra levar a sério alguém odiando o Ralph. Tudo que ele queria era ter amigos e o pessoal do próprio jogo dele não ajudavam com isso, deixavam ele de lado. Não tem como isso, cara. Então eu acho que ele tinha razão em sair do jogo pra conseguir a sua própria medalha e também amigos, já que no próprio jogo dele ele não tinha amigos. Então ele fez super certo. Se você tá sendo rejeitado e tá aparecendo ali o menor sinal de desinteresse, retribua e suma. Pete Fedido ou o Mineiro de Toy Story 2. Esse personagem sempre foi odiado por uma galera por causa das coisas que ele aprontou. Mas até que ele era legalzinho, sabe? Bem legalzinho. Bom, na animação, o Andy vai para um acampamento de verão, onde ele pretende levar o Woody. Mas um pouquinho antes deles irem pro acampamento, o Andy acaba rasgando o braço do Woody. Então por causa disso, ele teve que deixar o Woody em casa e ir pro acampamento sem nenhum brinquedo. E isso acaba decepcionando tanto o Woody, que ele não queria conversar mais com ninguém, deixou todo mundo de lado e só falou com o Izzy que tava lá em cima. Enfim, bom, no desenrolar da história, o Woody acabou sendo roubado pelo Al, que sabia que o Woody era um personagem bem limitado e muito raro. Assim, ele iria vender o Woody para um museu onde ele iria ficar em exposição junto com a Jessie, o Bala no Alvo e o Pete Fedido, que é o vilão da história, ou pelo menos o vilão ao nosso ver, porque na cabeça dele, ele estava fazendo a coisa certa. O Mineiro nunca tinha saído da sua caixa, porque ele não tinha sido comprado mesmo. E a história dele é um pouco triste também. Ele ficou por muito tempo em uma prateleira, vendo todos os outros brinquedos serem comprados, enquanto ele ficou lá e ninguém nunca comprou. Até porque ele nunca tinha saído da sua caixa, então nunca foi tirado mesmo. Pelo menos era o que a gente achava. Ele tentou de todas as maneiras fazer eles serem vendidos para ficarem de exposição em um museu. E isso parece ruim. Só que se você for ver pelo lado da vida dos brinquedos, a vida deles não é muito fácil. E as crianças brincam e depois não ligam mais para você e é sempre assim, deixam de lado. Então por esse lado, o Mineiro poderia ter um pouco de razão. Porque no museu eles ficariam para sempre, onde nenhuma criança iria rasgar ou quebrar eles de novo. Só que com o novo filme do Toy Story, bom, eu vejo que o Woody fez a escolha certa em ficar, porque hoje em dia ele também é um aventureiro. O Skinner, da animação Ratatouille. Sério, eu amo o Remy. Ele é um rato cozinheiro que tem um coração enorme. Apesar de ser um rato, ele é muito simpático. E é claro, eu não posso deixar de dizer que ele cozinha muito. É um belo cozinheiro, de mão cheia. Ele teve uma briga bem feia com o chefe Skinner, porque o Skinner não queria ratos na cozinha fazendo comida para as pessoas. Agora eu pergunto para vocês, o que tem de errado nisso? Por que o Skinner é o vilão da história? Vamos conversar um pouco, pessoal. Ratos são cheios de doença, então esse, sem sombra de dúvidas, eu dou razão total pro Skinner. O pessoal desse filme tá um pouco louco pra deixar algo assim acontecer. Não é à toa que o restaurante do Gusteau fechou. Não é à toa, é sério, leptospirose pra tudo quanto é lado. Eu não dou razão pro Skinner dele fazer as coisas que ele fez, só que eu também não dou razão pro Remy. Tá tudo errado nessa história. Qual é o plano? Em poucas palavras, não morrer! Adorei esse plano! Com essa lista aqui, eu não poderia de jeito nenhum deixar o Megamente de fora. Esse é um dos meus personagens preferidos, e eu ainda tô tentando entender como é que não fizeram uma continuação dessa obra de arte. O Megamente é um extraterrestre azul que ganhou a reputação de ser o super vilão mais brilhante e inteligente que a Terra já conheceu, junto com seu amigo de infância que se chama Criado. Ele sempre tentou conquistar a Metro City de todas as maneiras que você possa imaginar, mas ele sempre se dava mal, porque tinha o Metro Man para estragar seus planos. E bom, quando a animação contou a história do Megamente,
Eu fiquei do lado dele na hora. Ele teve tudo roubado pelo Metro Man e foi pra prisão quando era uma criança. Literalmente, ele chegou no planeta Terra, o Metro Man bateu nele, ele foi direto pra prisão, enquanto o Metro Man foi pra casa de um pessoal rico e teve a vida boa. Isso foi tudo culpa do Metro Man, que sempre se achava o superior e diminuía o Megamente. Ele até tentou fazer coisas boas, mas o Metro Man sempre estava lá pra rebaixar o trabalho dele. Por isso nessa parte eu dou total razão pro Megamente, tinha que dominar tudo mesmo, matar o Metro Man e vida que segue, é o que eu acho. Bom, eu queria fazer uma menção honrosa agora aqui pra um filme, uma animação, e eu queria pedir a ajuda de vocês com uma coisa, pra vocês explicarem um pouco sobre isso, sobre o personagem Hades, do porquê ele tem razão nas coisas que ele faz. Se você entende e sabe um pouco sobre a mitologia grega, comenta aí para compartilhar com as pessoas que não sabem. E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos para vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos. Então, eu fui!